na rua, procurando distração. Esses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar. O amor está na pele, a música no ar. E os sonhos, os desejos enganando a solidão. De repente você veio tão bonita que chamou minha atenção. O teu jeito, teu perfume, teu sorriso disparou meu coração. Eu queria dominar o sentimento, mas não pude me conter. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você. Meu mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. O tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver, porque é a noite mais linda do mundo. José Augusto! Solidão, a gente acaba num abraço. Não precisa nada mais. Bora começar? Vamos começar a brincadeirinha de hoje. Não sei se eu aguardo mais gente chegar. E aí, aguardo mais 2 minutinhos pra gente poder começar a aula de hoje. Ver se chega todo mundo, pra ninguém perder nada, tá certo? 2 minutinhos e a gente começa a aula da gente. E aí, pessoal, vamos começar a brincadeirinha da gente. Já deu tempo aí de todo mundo chegar. Vamos brincar que hoje vocês vão trabalhar com análise combinatória. Todo mundo pegou a fichinha que eu enviei por Karina. Chegou até vocês a ficha de análise combinatória. Porque a base da aula de hoje vai ser em cima dessa fichinha que a gente vai estar trabalhando, beleza? Todo mundo aí já está com o material em mãos. Seja no celular, seja impresso, seja no notebook, enfim. Pega um materialzinho aí, que a base da aula de hoje vai ser em cima desse, beleza? Todo mundo com material, ok? Produção, todo mundo respondendo que está com material. Tem que definir. Pois procure depois, tá certo? Nos grupos, procure com um colega que recebeu, porque aqui vocês vão precisar do material para a gente trabalhar a aula de hoje, ok? A gente vai resolver as questões que está aqui na ficha. E vou explicar um pouquinho a respeito de análise combinatória, mas a base da nossa aula vai ser esse material, tá bem? Beleza? Então quem ainda não tem, acompanhe a aula de hoje, mas providencie. Essa aula de análise combinatória, ela vai ser dividida em 2 etapas. Hoje a gente vai trabalhar a parte de princípio fundamental da contagem, a parte de fatorial e permutação. Quando for no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar arranjo e combinação. Beleza? Vamos dividir essa parte de análise combinatória em 2 etapas. Se for preciso dividir em 3, a gente faz em 3. Mas a princípio, eu pretendo trabalhar com vocês em 2 partes. Ok? Então vamos começar. Análise combinatória, eu espero que a maioria tenha dado uma olhadinha já. Não só na ficha,
como pesquisado previamente esse material para que a gente possa trabalhar, tá ok? Então, vamos ao que interessa, análise combinatória. Bom, pessoal, para vocês, quando vem o título análise combinatória, faz lembrar o quê? O que é que te lembra a palavra análise combinatória? Faz lembrar isso aqui, né? Combinatória, combinação. Então, de fato, essa é a parte da matemática que a gente vai trabalhar com conteúdos que envolvem combinações. Tudo aquilo que é a respeito de contagem, tudo aquilo que é a respeito de possibilidades de diversos tipos de combinação, diversos tipos de situação, onde você vai prever, calcular o total de combinações possíveis nas diferentes situações, é aquilo que a análise combinatória trabalha, certo? Então, como eu disse no começo do vídeo, a análise combinatória ela é dividida em algumas partes, em alguns subconteúdos. E o primeiro e o mais importante, porque se você não entender agora a parte inicial, lá para frente vai desandar. Então é super importante que você entenda bem essa parte inicial de agora, tá ok? Que é justamente princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC. Princípio fundamental da contagem, ou simplesmente princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo? Porque você vai utilizar-se de multiplicações de produtos, de cada possibilidade, de cada etapa que o problema te oferece. Então, para você saber o total de combinações possíveis, para você saber o total de situações possíveis que uma questão pode te questionar, basta que você multiplique quantas possibilidades cada etapa do problema oferece. Tá ok? Então vamos entender uma situação bem básica. Imagina que agora tu tá nessa quarentena e tu estás querendo combinar alguma roupa para sair de casa. Olha Deus, mas tá de quarentena, a gente não pode sair de casa. Sim, tu tá planejando combinar uma roupa. Não é que tu vai sair de casa, certo? Mas você abriu o seu guarda-roupa, as meninas aí abriu o guarda-roupa e verificou o seguinte: próxima vez que eu vou sair de casa, eu vou utilizar um dos meus dois sapatos. Ou o sapato branco ou o sapato preto. Então você tem dois tipos de sapatos que você quer sair. Sapato, percada, tamanco, essas coisas aí, certo? Então você vai dizer o seguinte: olha, eu vou sair com um dos dois, beleza? Você observou que esses seus dois sapatos combinam justamente com 3 calças. Vai combinar com 3 calças. E que é o seguinte, ó, eu vou sair de todo jeito, ou com um dos 2 sapatos, ou com uma das 3 calças. E para terminar de compor seu figurino, você escolheu, sei lá, 2 blusas. Para poder finalizar a sua produção. Então, a próxima vez que você for sair de casa, você vai ter que escolher entre 2 sapatos, 3 calças e 2 blusas. A pergunta que eu posso fazer ela é bem simples. De quantas maneiras diferentes você pode combinar 2 sapatos, 3 calças e 2 blusas para que você possa sair de casa? Ah, eu posso usar um dos sapatos com uma das calças e a outra blusa. Não. Eu quero o sapato que eu não usei, com uma das calças que não foi usada e uma das blusas que não tinha sido escolhida. Enfim, pessoal, de quantas maneiras diferentes você pode combinar um sapato, uma calça e uma blusa para poder sair de casa? Tem a maneira que você pode montar a sua dificuldade. Só um minutinho, deixa eu ler aqui a dúvida que chegou. Doze o quê? Eu tô mandando a resposta. Ah, sim, resultado 12.
Bom, pessoal, então para quem não sabe fazer, você pode combinar da seguinte maneira. Edilson, eu tenho sapato 1, sapato 2. Cada sapato tem 3 tipos de calça para combinar. Então você pode usar o sapato 1 com a calça 1, o sapato 1 com a calça 2 ou o sapato 1 com a calça 3. Mas poderia ser o sapato 2 com a calça 1, o sapato 2 com a calça 2 ou o sapato 2 com a calça 3. E para cada tipo de sapato e para cada tipo de calça, você tem 2 blusas que você pode combinar. Então você tem o sapato 1 com a calça 1 e a blusa 1. Ou o sapato 1 com a calça 1 e a blusa 2. E assim você montar todas as combinações possíveis. Enfim, se for para montar desse jeito, tu vai ter um trabalho danado, um trabalho enorme. Mas, pelo princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, como muita gente aí já colocou, a resposta é 12. Ô Edilson, por que a resposta é 12? Qual é a técnica que você vai sempre utilizar? Eu não tenho sapato, calça e blusa, eu vou deixar um tracinho para cada situação. Quantas opções de sapato eu tenho? Quantas opções de calça eu tenho? Quantas opções de blusa eu tenho? Pelo princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Dá para a gente combinar 12 maneiras diferentes de compor esse figurino. Então, pessoal, basicamente a gente vai entender o seguinte. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Basta que você multiplique o total de possibilidades de cada etapa do problema. Veja o que cada etapa oferece, multiplique tudo e chegue no resultado. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Posso continuar? Podemos ir adiantar o conteúdo? O que é que vocês dizem? Já que a produção não fala, eu tenho que vir olhar, né? Beleza, povinho? Então, vamos continuar a brincadeirinha da gente, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar o princípio fundamental da contagem, explico o fatorial e explico permutação. Em seguida, a gente vai para o bloco de questões. Beleza? Vou dar as 3 explicações e depois a gente vai para as questões. Pessoal, ainda em análise combinatória, tem uma coisa bem importante que você precisa entender, que é o cálculo do fatorial. Quando você vê uma questão em que nessa questão você tem um número e o número seja seguido de uma exclamação, desse jeito assim, ó, 3 fatorial, desse jeito assim, ó, 5 fatorial, desse jeito assim, ó, n fatorial, ou seja, qualquer número fatorial, a exclamação significa fatorial. Então, todas as vezes que você vê essa exclamação após um número, significa que eu estou procurando a multiplicação daquele número em ordem decrescente até chegar no 1. Ou seja, se eu estou procurando quem é 3 fatorial, eu preciso 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Se eu estou procurando quem é 5 fatorial, eu preciso fazer o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
É só você pegar do número em ordem decrescente até chegar no 1. Beleza? Multiplicando 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Ô Edilson, e se uma questão ela vier a respeito de uma letra N? O que significa N fatorial? Como é que eu vou diminuir um número que eu não conheço? Vamos entender uma técnicazinha que vai te ajudar muito. Presta bastante atenção, viu? 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. O que é que eu estou querendo mostrar aqui, pessoal? Isso aqui é um trecho de um fatorial. É um número bem grande que vai diminuindo, 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 diminuindo até chegar no 1. Beleza? Eu queria que você pensasse comigo uma forma de colocar um desses números aqui e que ele apareça em todas as partes. Por exemplo, como é que eu faço para fazer com que o número 10 ele apareça no 11, no 12, no 13, no 9, no 8, no 7? Como é que eu faço? Eu estou usando como exemplo 10, beleza? Para ficar fácil de você entender. Então, o que eu quero que você faça? Números que vêm antes do 10, no fatorial antes, 11. É verdade que eu posso escrever 11 da forma 10 mais 1? É verdade que eu posso escrever 12 da forma 10 mais 2? Você concorda comigo que 13 pode ser 10 mais 3? E assim por diante? Da mesma forma que 9, pessoal, é 10 menos 1. 8 é 10 menos 2. 10 menos 3. 10 menos 4 e por aí lá vai. Por que é que eu quero que você entenda isso? Veja bem, eu só preciso... Veja bem, eu só preciso que você entenda o seguinte. O número 10, ele pode ser escrito em várias maneiras diferentes. 11, 10 mais 1. 12, 10 mais 2. 13, 10 mais 3. Quem é 9? 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3. Porque eu posso aplicar a ideia do 10 como sendo a de um número que eu não conheço. Um número N, por exemplo. Então, se eu digo que 10 seria o meu N, números que vai decrescendo depois do N, seria quem? N menos 1, N menos 2, N menos 3... e aí por diante. Da mesma forma que eu procuro números maiores do que N, eu tenho N mais 1, eu tenho N mais 2, eu tenho N mais 3, e assim por diante. Então, quando você adquire essa ideia, quando você consegue entender direitinho, que para um número N pode ser N, pode ser X, pode ser qualquer incógnita. Se eu quero trabalhar a parte de fatorial, a exclamação, que eu tenho que ir diminuindo, multiplicando, N mais 3, N mais 2, N mais 1, N. N menos 1, N menos 2, N menos 3 e assim por diante. Você vai ver que vai ter questões acima que a gente vai precisar entender essa etapa. Todo mundo aí está acompanhando direitinho, pessoal? Deixa eu só ver o comentário aqui, se tem alguma dúvida.
Bom, uma pergunta que foi feita foi a seguinte. Eu vou utilizar isso aí em que tipo de questão, certo? Se você tiver com o material, por gentileza, vá até a questão... Até a questão 24. Vá até a questão 24. Um jornalista foi designado para cobrir uma reunião de ministros de estados e, ao chegar no local da reunião, descobriu que havia terminado. Perguntou ao porteiro o número de ministros presentes e ele disse: ao saírem, todos os ministros se cumprimentaram mutualmente, num total de 15 apertos de mão. Com base nessa informação, qual o número de ministros que esteve presente na reunião? Essa questão 24, você vai precisar dar ideia na hora de fazer a resolução. De n mais 1, n mais 2, n mais 1, n menos 1. Quando a gente chegar na questão 24, você vai ver como se faz essa resolução. Beleza, pessoal? Ok? Então eu vou continuar o conteúdo e depois a gente entra no bloco de questões. Se você não estiver entendendo muito bem, quando chegar nas questões, você vai ver que a aplicação é bem tranquila, tá ok? Primeiro eu coloco questões que, como é que eu posso dizer, vai fazer você treinar o que aprendeu. E depois eu vou colocar questões como é cobrado na prova do SSA, como é cobrado na prova do Enem, ok? Beleza? Então, vou dar continuidade, ok? Só um minutinho. Bom, uma das dúvidas que eu vi aqui agora é o seguinte. Sempre que tiver uma letra, a questão vai dar um número? Nem sempre. Às vezes você vai poder atribuir, às vezes você vai poder desenvolver para encontrar qual é o valor da letra. Se tornar uma equação, descobrir qual é o valor da incógnita, beleza? Então, basicamente, isso aqui vai te ajudar no desenvolvimento da questão. Daqui a pouquinho a gente continua. A gente resolve, ok? Posso dar uma continuidadezinha? Vamos lá? Então vejam só. Sabendo que isso é fatorial, eu venho para a última etapa da explicação de hoje, que é falar um pouquinho sobre permutação. Se você pegar o livro para estudar, quando se fala em permutação simples, você só precisa colocar na sua cabeça o seguinte, que a permutação de um número nada mais é do que o fatorial dele. Só isso. Então, se em alguma questão pedir a permutação do número 4, você só precisa fazer o quê? 4 fatorial. Olha, Dilson, como é mesmo que resolve 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, a princípio, na aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, fatorial e permutação. Levando em consideração que permutação e fatorial é a mesma coisa, tá ok? Lembrando que fatorial nada mais é do que a exclamação. E como é que eu resolvo a exclamação? Multiplicando até chegar no 1. Vamos embora, vamos começar as questões, que é o que interessa de fato. Como é que eu faço para resolver as questões? Primeiro a gente vai treinar aquilo que a gente está aprendendo, para logo em seguida a gente ir para as questões do Enem e questões do SSA, ok? Ok? Beleza, pessoal? Então vamos primeiro treinar. Primeira questão. Todos aí com a primeira questão. A primeira questão, a questão 1, ela diz o seguinte, produção, segura aí a questão 1, por gentileza, no vídeo.
A questão 1, ela diz o seguinte. Suponha que você tenha 2 bonés, 4 camisas e 3 calças. De quantas maneiras diferentes você pode se vestir usando um boné, uma calça e uma camisa? Essa é aquela questão que tu resolve ela em 30 segundos. Na verdade, menos. Se você prestou atenção na explicação que eu dei logo no início da live de hoje, essa questão ela é idêntica ao exemplo que eu trabalhei. Se você tem 2 opções de bonés, 4 opções de camisa e 3 opções de calça, qual é a resposta? Qual é a resposta, pessoal? (24). Bora ver? Bora desenrolar a questão? Vamos lá. Questão 1. Na hora de resolver a questão, você tem que ser organizado. Beleza? A minha dica é, seja organizado. Se você for organizado, vai ser fácil de você desenrolar. Opções de boné, opções de camisa, opções de calça. Cada tracinho é cada etapa do problema. Coloque quantas opções cada etapa do problema oferece. Então você tem que boné são 2, camisa 4, calça 3. Princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem. 2 vezes 4 vezes 3. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Coleguinhas que marcou 24, quem colocou aí 24, acertou. Vamos para a questão 2. Questão 2, vamos lá, questão 2. A questão 2, ela diz o seguinte. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os números 1, 3 e 5? Questão 2. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os números 1, 3 e 5? E aí, pessoal, o que é que vocês dizem? Qual a resposta da questão 2? Qual a resposta da questão 2? Vamos para a resolução, questão 2. Quantos números de 3 algarismos distintos? Então, o que acontece? Como você tem 3 algarismos distintos, você vai deixar 3 espaços. 1, 2, 3. Quais são as opções que a questão te oferece? Os números 1, 3 e 5. Essas são as opções que a questão vai te oferecer. Beleza? Então a pergunta é: quantas opções de números eu tenho para colocar aqui no primeiro espaço? Edilson, no primeiro espaço, você pode colocar ou 1, ou 3, ou 5. Primeiro espaço você tem 3 opções de números. Existe uma palavrinha que é bem importante em análise combinatória, que é a palavrinha distintos. A palavrinha distinto quer dizer diferente, beleza? Distintos quer dizer diferente. O número que eu colocar no primeiro espaço, eu não posso colocar no segundo. Ou seja, se eu tivesse escolhido, por exemplo, esse aqui, quantas opções sobrariam para cá? Opções. Ou 1 ou 5. Digamos que você escolheu esse aqui. Quantas opções sobrariam para cá? Apenas uma. Então você tem o seguinte, ó. Quantas opções de números podem ser colocados aqui? 3 opções, qualquer uma dessas 3. Usou um número, quantos números podem ser colocados aqui? 2 opções, porque um número já foi usado antes. Usou um número, quantas opções você pode colocar aqui? Somente uma opção, porque 2 você já tinha utilizado antes. Então, pelo princípio fundamental da contagem,
você tem 3 vezes 2 vezes 1. 6 números que podem ser formados com 3 algarismos distintos, ou seja, diferentes. Oi, Edilson. Oi. Digamos que na hora da prova ou na hora de resolver uma questão, você queira montar mesmo, de verdade. Tem essa opção? Pode ser feita essa opção? Não tem. Pode. As opções não é 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Repetir novamente. Repito. As opções não são 1, 3 e 5, os números que eu posso utilizar. Vamos formar números com 3 algarismos distintos, ou seja, que não pode repetir. A palavra distinto nessa questão significa não pode repetir. Beleza? Eu quero formar números com 3 algarismos que não se repitam. E as opções que a questão deu foi 1, 3 e 5. Edilson, pode ser 135? Pode. Pode ser 153? Pode. Pode ser 315? Pode sim. Pode ser 351? Oxente, também pode. Pode ser 513? Pode também. Pode ser 531? Também pode. Pessoal, existe algum outro número que use 3 algarismos distintos, ou seja, que não se repete, além desses daqui? Tem não. Se tu quiser montar o problema, é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 opções de resolver esse problema. Beleza? Mas eu não quero fazer desse jeito. Ô Edilson, isso aqui dá muito trabalho. Não tem um jeito bem mais fácil da gente chegar no resultado, não? Tem, utilizando o princípio fundamental da contagem. Então, se a questão pede para que você faça a montagem de um número que tem 3 algarismos distintos, você vai lá e deixa 3 espaços. Produção, foca aqui nesse pedacinho, por favor. Isso. Você vai lá e deixa 3 espaços. 3 algarismos, 3 espaços. A pergunta é: quantas opções você pode colocar aqui no primeiro espaço? Você tem 3 opções. Ou o número 1, ou o número 3, ou o número 5. Você tem 3 opções. Se a questão diz que tem que ser distintos, os números não podem se repetir. Se você tinha 3 opções para colocar no primeiro espaço, quantas opções sobram para o segundo espaço? Somente 2. Por que só 2 opções? Porque uma tu já deixou, ó, lá no espaço da frente. Aí agora eu te pergunto, tu tinha 3 opções. Uma tu colocou aqui. Outra tu colocou aqui. Quantas opções sobram agora para colocar no último espaço? Somente uma. Princípio fundamental da contagem. O total de combinações possíveis, o total de situações possíveis, é só fazer 3 vezes 2 vezes 1. 6. Então, ou tu multiplica, ou tu vai montar número por número, que aí o trabalho vai ser muito maior. É melhor, é mais fácil entender o princípio multiplicativo. Beleza? Vou dar só uma olhadinha nos comentários e já vou para a próxima questão. Bom, pessoal, eu queria fazer um pedido rápido para vocês. Vejam só. Por gentileza, se atenha nos comentários a dúvidas. Dúvida.
Edilson, não entendi essa parte. Edilson, repete de novo essa questão. Edilson, o resultado dessa questão é esse. Conversas paralelas é depois, vocês estão em casa, tem o dia todinho para conversar besteira. Beleza, pessoal? Comentários somente a respeito da aula, por favor, por gentileza, para a gente ganhar tempo. Ok? Afinal, eu tenho que entender qual é a dúvida, já que a aula está sendo à distância. Então, o único mecanismo é o comentário. Se você ficar conversando muita besteira, eu não tenho como acompanhar. Beleza? Próximos comentários, apenas dúvidas, ok? Vou agradecer muito. Vamos à questão 3 agora. Questão 3. Questão 3, ela diz o seguinte. 4 estradas ligam as cidades A e B. 2 estradas ligam as cidades B e C. De quantas maneiras distintas podemos idear para C, passando por B? E aí, coleguinhas aí de casa, questão 3. Se 4 estradas ligam A e B, 2 estradas ligam B e C. De quantas maneiras distintas eu posso idear para C, passando por B? Qual é a resposta? E aí? Qual é a resposta, pessoal? Resposta é 4. E aí? 4, 8. E aí, pessoal? 4 vezes 2, 8. Facinho, facinho a questão, né? Vamos aí para a questão 3. Pessoal, princípio fundamental da contagem é para não errar nunca mais, ok? Você tem o seguinte na questão 3. Edilson, quantas estradas eu vou utilizar? Vou utilizar 2 estradas. Ou seja, uma que vai de A para B e a outra que vai de B para C. Então você deixa 2 espaços. No primeiro espaço, na primeira viagem, na primeira travessia de cidades, você tem quantas opções? Você tem 2. Na segunda travessia de cidade, você tem quantas opções? Deixa eu ver. Aliás, é primeiro 4 e depois 2. PFC, princípio fundamental da contagem. 4 vezes 2, 8. Ok? Primeiro bloco de questões encerrado. Então, agora a gente vai para a questão 4. Questão 4 vai pedir um pouquinho mais da sua atenção. A questão 4 requer um pouquinho mais de atenção. Vamos lá? Questão 4 diz o seguinte. Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 6, poderão ser formados quantos números com 4 algarismos distintos? Com as opções 0, 1, 2, 3 e 6, eu posso formar quantos números com 4 algarismos distintos? E aí, pessoal, nessa questão 4, qual é a resposta? Nessa questão 4, qual é a resposta? Vamos lá, galerinha de casa? Hum. 96. 4, 2, 96. E aí, pessoal, 24. Vamos resolver? Vamos fazer a brincadeirinha? Vamos lá? Questão 4, você tem que observar o seguinte, ó. Quantos números com 4 algarismos distintos? Então você vai deixar 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Você vai ter que observar quais são as opções que podem ser colocadas em cada espaço, ok? Então as opções que a questão te deu foi 0, 1, 2, 3 e 6.
Povinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas opções podem ser colocadas no primeiro espaço? Só pode colocar no primeiro espaço 4 opções. Ô Edilson, por que 4 opções? Me diga uma coisa. Se eu inicio um número com 0, ele conta na hora de observar os algarismos? Um número que inicia com 0 conta iniciando os algarismos? De jeito nenhum. Olha, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui, ó. Bem simplesinho. Veja. 120, 102, 0, 12. 0 no final, 0 no meio, 0 no começo, ok? 0 no final, 120. 120 tem quantos algarismos? 3. 0 no meio, 102. 102 tem quantos algarismos? 3. E o 0 no começo, 0,12. 0,12 é quanto? 0,12 é 12. 12 tem quantos algarismos? Somente 2. Então, 0 na frente não conta como algarismo. Por isso que você só tem apenas 4 opções. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 6. 0 na frente não pode. Beleza? Pode ser qualquer uma dessas aqui, ó. Aí eu te pergunto agora, quantas opções sobram para eu colocar no segundo espaço? Ó Edilson, no segundo espaço sobra 4 de novo. Oxente, por que 4 opções? Veja bem, eu tinha 5 números à minha disposição. O 0, ele não pode ir no primeiro. Beleza? Sobra 4. Escolha qualquer um dos 4 aqui. Escolha qualquer um dos 4. Vou escolher aqui, esse aqui. Aí eu te pergunto, no meio, 0 pode ficar? Pode. 0 só não pode ficar na ponta. Então você volta a ter quantas opções para colocar no segundo espaço? Somente 4. Ok? Utilizou um número, deixou um número lá. Quantas opções sobram aqui para o próximo espaço? Quantas opções sobram para o último espaço? Pelo princípio fundamental da contagem, multiplique 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2, resultado 96. Beleza? Questão simples, só requer um pouquinho de atenção. 0 não pode ficar na primeira etapa. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Questão 5, bem facilzinha. Questão 5 diz assim: os anagramas da palavra palco que começam com a letra C é igual a quanto? Os anagramas da palavra palco que comece com a letra C é igual a quanto? Os anagramas da palavra palco que começa com a letra C é igual a quanto? Aí tem uma pergunta. Tem uma pergunta que algumas pessoas podem fazer o seguinte: o que é anagrama? Quando se fala assim, anagrama, quer dizer o quê? Anagrama quer dizer a reorganização de uma palavra. Quando você tem, por exemplo, a palavra pai, e você troca a ordem das letras, o que é que pode surgir? Pode surgir pia, pode surgir api, pode surgir iap. Ou seja, não precisa ter lógica. É simplesmente trocar a ordem das letras para formar novas palavras. Beleza? Então, já que eu estou com a palavra pai, aqui facinho, eu te pergunto, se fosse para eu continuar a palavra pai, ele teria quantos anagramas? Eu posso reorganizar essas letras de quantas maneiras diferentes para formar novas palavras? Vamos fazer rapidinho? Olha, palavra pai me dispõe de quantas letras? 3 letras? 3 espaços. A palavra pai me diz o seguinte: quantas letras eu posso colocar no primeiro espaço? Ou P, ou
ou A ou I? 3 opções. Se eu deixo uma letra no primeiro espaço, quantas letras vão me sobrar para colocar no segundo espaço? Quantas letras sobram para colocar no último espaço? A palavra pai tem quantos anagramas? 6. Então, eu posso reorganizar pai de 6 maneiras diferentes para formar novas palavras. Deu para entender o que é anagrama? Conseguiram compreender o que é anagrama? Sim ou não? E aí? Vou continuar, viu? Então, o que acontece? A pergunta da questão é o seguinte. Com a palavra palco, quantos anagramas começam com a letra C? Com a palavra palco, quantos anagramas começam com a letra C? Seguindo a ideia, eu te pergunto, quantas letras a palavra palco tem? 1, 2, 3, 4, 5. Se são 5 letras, você tem que deixar 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quantas opções você tem para o primeiro espaço? Somente uma opção. Por que só uma, Edilson? Porque tem que começar com a letra C. É exigência da questão. Comece com a letra C. Então você tem uma letra C para colocar no primeiro espaço. Vou para o segundo espaço. Edilson, quantas opções eu tenho para o segundo espaço? Gente, eu tenho ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Eu tenho 4 opções. Uma você já deixou lá no começo. Quantas opções para o próximo espaço? 3, 2, 1. Princípio fundamental da contagem. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Anagramas da palavra palco, 24. Ok? Vamos? Próxima questão. Pessoal, vocês estão entendendo direitinho? Estão entendendo, compreendendo bem? Vamos agora para a questão 6. Ok? Questão 6. Produção. Produção. Segura esse estopor aqui, produção. Questão 6, ela diz o seguinte. Sabendo que os números de telefone não começam com algarismo 0 nenhum, quantos números de telefone de 7 algarismos podem ser formados? Questão 6. Sabendo que os números de telefone não começam com 0 nenhum, quantos números de telefone com 7 algarismos podem ser formados? Questão 6. Bora resolver a questão 6? Bora? Vamos embora? Questão 6. Os números de telefone têm que ter quantos algarismos? 7. 7 algarismos, 7 espaços. Então você coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro dos 7 espaços, você vai procurar a exigência da questão. Ela diz que o número de telefone não pode começar nem com 0, nem com 1. Aí eu te pergunto, se não pode 0 nenhum, pode o quê? Pode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ou seja, você tem aí 8 opções para trabalhar. Só não pode 0 nenhum. Mas existem 8 números que podem começar o número do telefone. Beleza? Na leitura da questão... Voltou? Voltamos. Na leitura da questão 6, tem dizendo que esses números precisam ser distintos? Não, né? Não tem dizendo que ele tem que ser distinto. Ou seja, os números podem sim se repetir.
Agora a partir do segundo, no primeiro não. Então quantas opções você tem para o segundo espaço? Você tem aqui, ó, 10 opções. Por que 10 opções? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então você tem qualquer uma das 10 opções que pode ficar no segundo espaço. E no terceiro, 10. E no outro, 10, 10, 10 e 10. Ô Edilson, por que a questão diz que só não pode começar com 0 nenhum? Para que você tenha 8 opções de início. E as outras opções? As outras opções podem ser 10. Por quê? Porque os números não precisam ser distintos. Na questão não tem dizendo que é distinto. Compreendeu? Beleza? Então a resposta vai ser o quê? Notação científica. Bora lembrar? 8 vezes 10 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 vezes 10 elevado à sexta potência. Então, pessoal, com isso a gente finaliza a primeira folhinha da aula de hoje. Vamos para a questão seguinte. Questão 7 agora. Questão 7. Na questão 7, eu quero que vocês vejam o seguinte. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Com as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eu posso formar quantos números com 3 algarismos distintos? Questão 7, qual é a resposta, pessoal? Questão 7, qual é a resposta? E aí, povinho, qual é a resposta da questão 7? Quem está fazendo? 210? 210? Eita, que todo mundo tá craque nesse assunto. Todo mundo craque. Então, se você tem números de 3 algarismos distintos, 3 espaços. 1, 2, 3. Quantas opções você tem para o primeiro espaço? Quantas opções? Você tem 7 opções. 7 opções. Quantas opções você tem para o próximo espaço? 6, porque um número você já deixou lá na frente. Quantas opções você tem para o outro espaço? 5 opções. PFC, princípio fundamental da contagem. 7 vezes 6 vezes 5. 210. Fera, quem acertou. Massa. Vamos para a próxima questão. Questão 8 agora. Questão 8. Então, o que é que a gente vai ter na questão 8? A questão 8, ela diz assim. Oi, cadê? Aqui. A questão 8 diz assim. A quantidade de palavras distintas que podem ser formadas com 3 letras escolhidas entre os elementos A, B e C. As opções são A, B e C. E eu quero saber todas as palavras com 3 letras. Todas as palavras distintas com 3 letras. E aí, qual é a resposta da questão 8? E aí, pessoal, o resultado da questão 8? Questão 8. Então você tem a quantidade de palavras distintas que podem ser escolhidas em 3 letras. 3 letras, 3 espaços. As opções é A, B e C. Quantas opções eu tenho para o primeiro espaço? 3. Quantas opções eu tenho para o segundo espaço? 2. Quantas opções para o próximo espaço? 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Aí agora a gente vem para a questão 9. O que é que a questão 9 ela traz para você, produção? Questão 9, produção.
Eita, que a produção hoje está devagar. Bora, produção, ajuda aí. No instante eu encerro esse vídeo. Conversando mera, produção. Bora. Questão 9. Quanta consideração. Questão 9. Formando todas as palavras com 3 letras, escolhidas entre A, B, C e D, tem-se um total de combinações igual a... Bora, produção. Questão 9, qual é a resposta? Questão 9, qual é a resposta? Bora, pessoal. Deixa de conversar besteira aí. Eu quero a resposta da questão 9. Vinte e quatro, questão 9 e 24. Eita, que coisa boa! Todo mundo errou a questão 9. Presta atenção no texto. Presta atenção no texto. Formando todas as palavras com 3 letras. Se são 3 letras, são 3 espaços. Formando todas as palavras com 3 letras, escolhidas entre A, B, C e D. Eu tenho um total de quantas combinações? Ô pessoal, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Na questão 9 tem dizendo se as letras têm que ser distintas. Você viu a palavra distinto na questão 9? Tem não, bebê? Então, se não tem a palavra distinto, quer dizer que as letras podem se repetir. Se as letras podem se repetir, quantas opções você tem para o primeiro espaço? 4. Ou A, ou B, ou C, ou D. E para o segundo espaço? 4 também. E para o terceiro espaço? Também 4 opções. Não existe a palavra distinto. Todas as letras podem se repetir. 4 vezes 4 vezes 4. 64 é a resposta. Cuidado que análise combinatória tem umas casquinhas de banana. Você tem que estar ligado no enunciado, beleza? Preste atenção nisso aí. Vamos agora para a questão 10. Então o que acontece? A questão 10, a gente... A questão 10, a gente vai encerrar a parte de princípio fundamental da contagem e dar início à parte de fatorial. Então, na questão 10 é uma perguntinha bem simples. A questão 10 é uma perguntinha bem simples. Qual é o valor de 8 fatorial sobre 6 fatorial? Vamos lá. Qual é o valor de 8 fatorial sobre 6 fatorial? Pessoal, oito fatorial sobre 6 fatorial é o seguinte. Se você não se ligar, tu vai querer fazer assim, olha. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vê quanto vai dar o de cima. Vê quanto vai dar o de baixo. Para depois dividir um pelo outro. Trabalho do estopor. Precisa fazer isso não. Se ligue. Em multiplicações, quando você tem o mesmo valor em cima e embaixo, eles podem se cancelar. Eles podem se